Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, vamos ver as notícias dessa quinta-feira agitada no Parque São Jorge. Tem notícias do Coringão, principalmente que enfrenta o Vitória no Barradão. Sábado tem esse jogo importante pro Corinthians. Corinthians que busca se livrar de uma vez por todas do fantasma da Série B e olhar uma vaga na pré ou até mesmo na fase de grupo da Libertadores. Chega representando com like fiel e vamos falar do Coringão, vamos lá. Tato agora é com o Thiago Salazar, que traz as notícias do Corinthians. Boa noite, Salazar. Tem novidades sobre o Fabinho Soldado? Tem novidades, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Mas antes de falar de Fabinho Soldado, eu quero falar um pouquinho sobre a partida deste sábado entre Corinthians e Vitória, porque será mais uma vez, mais uma oportunidade desse elenco do Corinthians mostrar que não escolhe jogo, porque essa tem sido a indagação de muitos torcedores, principalmente nas redes sociais, motivo de debates em algumas discussões e programas esportivos. Por que o Corinthians tem tanta dificuldade de jogar com o mesmo empenho quando o jogo é contra algum time lá debaixo da tabela, do Z4? Por que muda tanto a postura do Corinthians? E isso não é só uma impressão, não. A gente fala e comprova. Dá uma olhadinha na tabela que a gente preparou aqui, que são os jogos do Corinthians, por exemplo, contra os times que estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Até agora o Corinthians venceu o Sport na Neoquímica Arena, empatou com o Vitória em casa, perdeu para o Juventude fora e perdeu também para o Sport fora. São 2 derrotas, 1 empate e uma vitória apenas. São 4 pontos conquistados de 12 disputados contra os times do Z4, um aproveitamento que sequer supera a marca de 33,3%. É um problema, está constatado que é um problema. Inclusive o Ranieri, depois da partida contra o Santos, falou sobre isso. Que história é essa? O Corinthians está escolhendo o jogo? Vamos dar uma olhada. A gente consegue fazer jogos que nos animam muito, jogos dentro de casa, fora de casa, que a gente consegue impor nosso ritmo, consegue pressionar o adversário. Em outros jogos a gente não sabe o que acontece, que não consegue repetir o mesmo desempenho. Então, não sei, eu acho que é algo que a gente precisa ver urgente. Tem jogos que a gente tem desempenhos bons, desempenhos ruins. Mas a gente é profissional, se a gente fosse escolher, a gente escolheria todos. Então, não tem essa, não, esse jogo aqui nós vamos entrar, é mais um, esse aqui nós vamos entrar e vamos dar vida, não tem isso. Bom, tá aí então o Ranieri tentando passar a justificativa do elenco em nome do elenco, mas essa é a situação. O Corinthians tem que se provar nessa partida contra o Vitória, fora de casa no Barradão, um jogo que o Corinthians não vai ter o Mateuzinho, vai ter o retorno de alguns jogadores como Gustavo Henrique, André Ramalho, deve ter o trio Gin lá na frente, né? O Garro, Memphis e Yuri. Enfim, vamos ver como é que o Corinthians vai se preparar, principalmente nessa parte psicológica para a partida contra o Vitória, que pro Vitória é mais uma final de campeonato. O Vitória tem a chance de sair da zona do rebaixamento. Então imagina como é que vai estar o clima do Barradão. Teste de fogo para o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. E quem também está sendo testado, está sendo bem observado, é, como você bem disse, Michele, o Fabinho Soldado. O Osmar Stabile tem sido muito pressionado, a gente comentou aqui ontem, o José Paes trouxe as notícias sobre a pressão em cima do Fabinho Soldado. E qual que é a atualização? A atualização é a seguinte: por enquanto, Fabinho Soldado tem total respaldo do Osmar Stabile, a ponto de o presidente do Corinthians convocou o elenco porque soube que o elenco estava incomodado com estes rumores. Então o Osmar Stabile fez questão de convocar o elenco e na frente do elenco bancar a permanência do Fabinho Soldado. Então um compromisso que o Stabile assumiu perante ao elenco, falando, olhando no olho dos jogadores. Por isso que eu digo aqui, Fabinho Soldado fica até o final da temporada. Agora, outra questão é: dá para garantir o Fabinho Soldado no Corinthians em 2026? Não, não dá. Essa informação, pelas apurações que eu tenho de bastidores, não dá para a gente cravar que o Fabinho Soldado fica para 2026. A gente pode dizer que o compromisso do presidente com o elenco nesse momento é que o Fabinho Soldado vai até o final da temporada, Mi.
Poxa vida, o que será que aconteceu para essa O que acontece, azedar? sabe o que é? É que essa função, no caso do Fabinho Soldado, ele é um profissional, não é o antigo diretor de futebol, é o cara que cuida do futebol, que faz a ponte entre a diretoria e o vestiário, e o técnico. É o cargo talvez mais importante. Então a vaidade das pessoas que querem muito esse cargo, Gente, mas ela ele muitas é bom vezes fazendo isso, supera o que o time precisa, que é tranquilidade no meio dessa bagunça toda que o Corinthians está vivendo, para conseguir melhorar o rendimento, entregar alguma coisa positiva até o final do ano, mas tá todo mundo de olho nesse cargo aí do Fabinho Soldado, é óbvio. A política, tá claro que a política continua sendo um dos grandes problemas do Corinthians, não é? Ela continua, ela criou todo esse problema que aí está, todo mundo sabe, é um problema profundo que não vem de hoje, já vem muito lá de trás e continua, a mesma forma continua. Acho que a atitude do Stabile é correta, ele preserva o Fabinho Soldado, agora para o ano que vem acho pouco provável, né? De qualquer forma, eu prefiro ir para o campo. E no campo, o Corinthians precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Em termos de rebaixamento, Michele, olhando a tabela, o Corinthians com 36 pontos precisaria de mais 9, são 3 vitórias para chegar ao mágico número lá dos 45 e se afastar de rebaixamento e focar única e exclusivamente na Copa do Brasil. O jogo ele é muito complicado porque é na Boa Terra, é em Salvador, com Vitória em ascensão, Vitória tentando fugir da zona de rebaixamento. Agora, fico numa ansiedade para ver pela segunda vez, Garro e Yuri Memphis juntos no Campeonato Brasileiro. Gin. Talvez, o trio Gin, talvez o Corinthians possa dar a resposta que está devendo ao seu torcedor, principalmente quando o Corinthians enfrenta os adversários pequenos. Duas coisas para eu falar. Peraí, Silveira. Primeira coisa, eu acho que quando o Corinthians não tem problema, o Corinthians cria um problema. Essa situação do Fabinho Soldado é uma. No Corinthians eu sempre digo, né? Um espirro para virar pneumonia é um segundo. Né? Quando você tem uma política fervendo desse jeito, que vão vazando as coisas para a imprensa, e a imprensa tem que divulgar, independentemente se vai prejudicar a OB, tem que divulgar o que é fato, a verdade. Doa quem doer. Aí ficam vazando, dando tiro para todo lado. Quem se prejudica? O Corinthians. E a culpa não é da imprensa, a imprensa é só um meio de comunicação. Eu pergunto para vocês, por que esse desempenho do Corinthians contra o Z4 é tão ruim, gente? Como que pode ser tão ruim o desempenho do time contra esses times do Z4? Eu não sei o motivo real, mas o que eu sei é que assim, você olha o Campeonato Brasileiro é tão louco que o time não está ameaçado de rebaixamento, mas está a quantos pontos aqui o Corinthians? O São Paulo também, se vacilar até o São Paulo. O último aqui, o Vitória, tem 5 pontos, ok? Ao mesmo tempo, o Corinthians está a poucos pontos de vaga na pré-Libertadores. Então, assim, vai chegar o dia que nesse Campeonato Brasileiro, se você não cair para a segunda divisão, você belisca uma vaguinha na Sul-Americana. Sinceramente, é muito estranho isso. O Corinthians nessa temporada, o Corinthians ele tem muito crédito em relação aos seus jogos em casa. O fator torcida tem feito muita diferença para o Corinthians. Então, quando ele vai jogar, esse é um típico do jogo para responder a sua pergunta. Time do Z4 como visitante. Não tem a força, né, da sua torcida, não está jogando em casa, pega um time motivado, que está precisando desesperadamente. O Corinthians não se empenha, não tem a sua força máxima, aí acaba dando esses tropeços aí. Mas, contra o Santos, mas o Corinthians ganhou do Vasco lá, não ganhou? Uma panela de pressão jogar em São Januário. Se eu não me engano, ganhou. Mas perdeu na Vila do Santos. Então, como perdeu? Porque tá tudo meio nivelado. O Corinthians é capaz de, se não ganhar essa Copa do Brasil esse ano, e ficar nesse meio de tabela aqui, não cai nem tem nada o ano que vem. Só Brasileirão. Bom, vamos pro telão? Vamos pro Allianz Parque? Vamos voltar? E eu gostaria de saber como que tá a negociação a respeito da mudança de nome do estádio do Timão. Olha, Michele, existe uma expectativa muito grande para isso, porque o Corinthians tem um contrato longo, tanto com a Iperafarma, que detém os direitos dos name rights do Corinthians e usa uma de suas empresas, a Neoquímica, para dar o nome da Neoquímica Arena, e tem também um contrato de cerca de 300 milhões de reais, que pode, né, chegar a este valor, com uma empresa de casa de apostas para o patrocinador master do Corinthians, né? Essa é a situação de momento. Qual que é a questão? O Corinthians entende que os valores estão defasados. Existe uma expectativa muito grande no Corinthians do clube conseguir aí mais do que dobrar a receita que tem tanto oriunda de name rights como de patrocinador master. E o grande momento para isso
é outubro. Por quê? Porque em outubro existe uma janela de negociação com a casa de apostas que detém o patrocinador master do Corinthians, e a partir de setembro, né, do mês passado, o Corinthians também viu cair bruscamente o valor da multa rescisória do name rights do Timão. Quem chegar ali com cerca de 70 milhões de reais pode quebrar, por exemplo, o contrato do Corinthians com a Hypera Pharma e assumir os name rights da Neoquímica Arena. E o Corinthians sonha aí com valores na casa dos 700, dos 800 milhões de reais, um valor que seria fundamental para o clube tentar começar a equalizar as suas contas, as suas dívidas. Qual que é o grande problema? O grande problema é que nós estamos chegando ao final já do mês de outubro, e aí fomos atrás da informação, mas não era em outubro que o clube estava se programando para fazer tudo isso? Sim, e aí veio uma notícia não muito boa para os corintianos. As propostas que chegaram para o Corinthians não agradaram. O Corinthians não tem recebido propostas satisfatórias e, por enquanto, aquele otimismo de outrora está indo por água abaixo. O Corinthians não está vendo uma luz no fim do túnel para conseguir reaver os valores, né? Para conseguir atualizar os valores de name rights e de patrocinador master. Isso tudo é fundamental para as finanças do Corinthians e, por enquanto, chegando aí ao final do mês de outubro, nenhuma proposta que agradou em cima da mesa. Osmar Stabile, presidente neste momento, vai ter que conseguir equilibrar as contas com o que tem por enquanto. E a gente vai continuar aguardando para ver se o Corinthians vai conseguir garimpar no mercado, né? Conseguir atrair o mercado, como o clube até então achava que ia conseguir para trazer mais receita. Vamos ver como é que vai ser essa história, a gente vai continuar aguardando. Vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto, porque tem reformulação nas categorias de base do Corinthians. E na aposta é de um cara que deu certo no arquirrival. Já já eu volto para contar, Mi. Obrigada, Salazar. Diz, Garra. Vocês já ouviram aquele ditado de que dinheiro chama dinheiro? Ah, já ouvi. Né? Já ouvi. Ou seja, o Corinthians alardeou aí pelos quatro cantos de que não, agora estamos perto do final do contrato, vamos rescindir aqui porque tem alguém que vai pagar mais. Quem vai pagar mais? O Corinthians está com o Pires na mão. Não tem nem dinheiro para pagar o transfer ban. O Corinthians está com o Pires na mão. O cara que quer investir, se ele tem 10 para investir, por exemplo, no estádio, ele fala, eu vou chegar com 6 no Corinthians, não vou chegar com eles, estão desesperados lá, mesmo eu tendo 10. É mundo dos negócios. É triste ver. Não é? Então, quando o Corinthians falou, não, agora o Corinthians externou, isso vazou. Coisa linda. Né? Isso vazou. Não, o Corinthians agora tem tanto tempo para encerrar o contrato, ele encerra o contrato, a multa é menor e pega tanto, o mercado só fica observando. Aí o cara tem 10 para investir no estádio. Eu acho legal fazer isso, sabia? Né? Tem 10 para investir, ele fala, não, ó, eu tenho 6. Aí quem vai dar mais? Quem vai dar mais? Eu não acho legal você rescindir contratos. Poxa, a empresa foi lá, negócio, mas a ideia do Stabile era tirar a Neoquímica, por exemplo, do estádio, já que está em fim de contrato, e levar para outra propriedade. Por exemplo, Parque São Jorge, Fazendinha, ou CT, Joaquim Grava, levar o naming rights do estádio para um outro local do Corinthians. Se você fosse o dono da empresa, aceitaria a sua marca? A sua marca? Não sei, não sou do mundo dos negócios, só estou dizendo que era uma ideia, porque aí você mantém o parceiro. Sim, mas... E traz um novo que injetava uma bala. Que vantagem tem o parceiro? Negócio tem para os dois. Negócio tem que ser bom para ambos os lados. Não pode ser... Aí o Corinthians fala, não, eu tiro. Eu só estou dizendo que era um lado aqui. Eu estou contra-argumentando. Espera aqui. Vocês estão falando que está em fim de contrato, mas o contrato com a Neoquímica Arena vai até 2040. Ok, mas é que a multa caiu. A multa caiu. Então, aí o Corinthians externa isso. Para o patrocinador não é interessante. Se eu tenho minha marca lá no ponto máximo do Corinthians, eu vou pôr num ponto menor? Não, você fica aí, me paga minha multa, eu vou embora. E você tem um outro para colocar, esse outro que vai colocar, essa é a questão. Eu sei que eu sou o cara que tenho 10, sei que ele está precisando de grana, eu não vou oferecer 10, eu vou oferecer 6, vou oferecer 5. Sim. Essa é a questão. Vaza muita coisa de dentro do Corinthians. E quem é o prejudicado? O próprio Corinthians. E esse dinheiro, se fosse para trocar o nome do estádio, remanejar a Neoquímica, trazer outro parceiro, injetar um dinheiro muito forte, que o Corinthians estava imaginando contar com essa imaginar grana. É uma coisa, né, Silvestre? Pelo jeito vai ter de novo que ir lá pegar moedinha por moedinha para pagar a transferência. No maravilhoso mundo mágico de Oz é possível. Posso falar? É lamentável. O Corinthians, cara, é uma máquina de fazer dinheiro, mesmo maltratando o torcedor.
torcedor, tratando mal o torcedor, em crise, página policial. O time vende, a torcida vem na emoção, a torcida é apaixonada. Como os caras conseguem Então, perder tanto dinheiro assim, né? O Ó, a Corinthians inocência. errou, não errou ao expor essa situação? Vazou, né? Não é por isso, pô, vazou, vai eu acho vazando. que- É lógico, eu também concordo com Isso você, tem não que ser uma pode. coisa muito fechada. É isso. Só o presidente fechado ali com o Envolve cara do milhões, marketing. envolve o futuro do Aí já clube. vai Não falar adianta. que vai Não, porque desfazer. mostra a saída. O peixe morre pela boca, Michele. E vou falar mais uma coisa, quando uma empresa faz um contrato com uma outra, eu sei que são negócios e para isso tem multa, tudo mais, mas acaba gerando, eu acho que uma insegurança para outros parceiros comerciais. Claro. Já teve um antecedente, já tiraram uma de bet, depois puseram outra de bet, não teve aquelas confusões? E aí depois agora de novo isso com o estádio, então assim... A credibilidade a arranhada, credibilidade. a marca fica Tem que- manchada. Putz, o a vida, eu vou Corinthians- associar minha marca a um clube que está em página policial toda hora, mas ao mesmo tempo é um monstruoso clube de futebol que tem uma legião fanática de fãs que faz dinheiro assim, ó. Então, por isso que tem que gerir muito bem essa marca Corinthians, para que seja uma marca que tenha credibilidade no mercado e seja atrativa para que o parceiro venha e fala, não, eu quero estar ali, ó. Atualmente, agora quase tiraram a Nike do Corinthians, gente. Que não ventilou, não, vai sair a Nike, não sei o que era. Aí ficou a Nike. Mas, poxa, é chato isso pro patrocinador. Bom, sei lá, não gosto dessas coisas, não. Contratos existem para ser cumpridos, sou advogado. Pessoal, vou falar uma coisa aqui. Meu modo de pensar. Você comenta se eu estiver errado. Com o dinheiro que o Corinthians ganha da TV, dos patrocínios e da Neoquímica Arena, não estou falando da venda de ingressos não, porque esse dinheiro não vai para o Corinthians. Estou falando com os name rights da Arena. Com esse dinheiro, repito, TV, patrocínios e Neoquímica Arena, name rights. Esse dinheiro dá para o Corinthians se manter tranquilo, mano. Pagar muitas dívidas e se manter tranquilo mesmo. O que o Corinthians precisaria fazer? Enxugar a folha salarial. Mandar Memphis embora. Vender Yuri Alberto. Tirar jogadores caros. Murchar. Esvaziar a folha. E ano que vem, dependendo, ir com um time modesto. Se for para Libertadores, é diferente. Se for para Libertadores, é outra história. Agora, caso o Corinthians não consiga uma vaga na Libertadores, manda o Memphis, vende Yuri, vende Bidon. Tira quem tiver que tirar, pô. E vai buscar jogador da Série B. Olha o Mirassol, pô. O maior exemplo é o Mirassol, pô. Já pensou? Você tirar Memphis e Yuri. Quem são os mais caros do Corinthians? O Garro fica. Os jogadores mais caros do Corinthians. Porra, ainda tem que estar pagando ainda a Pedro Raul lá. Mano, tá feia a situação do Corinthians, mano. Tá feia. Mas eu repito, se limpar a folha, dá pra passar o ano 2026 tranquilo. Sem essa história de transferban. Manda o Félix Torres pra casa de Noca. Kaká. Todos eles, porra. Todos eles. É o meu pensamento. E o seu? Comente aí. Use o espaço de comentário e dê a sua opinião. O problema do Corinthians, pô, é o Corinthians mesmo, pô.